Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de His Dark Materials, o podcast oficial. E aí galera, tudo bem? MM Isidoro aqui, como sempre acompanhado de minha Lyra e meu Will, Jéssica Correia e Luiz e Gino. Tudo bem, queridos? E aí, gente, como é que vocês estão? Estão prontos pra essa jornada? Fala aí, bonde de Titagase. É nóis? Bondão nervoso aí. Gente, finalmente chegamos aonde eu começo a pirar muito, mas muito na obra de Philip Pullman, que é essa doideira toda com o pó, com matéria escura, supercomputadores. Esse episódio aí coçou todas as coceirinhas que eu tenho com essa grande saga de Lyra Belacqua, sabia? E pra vocês? Nossa, eu tô no mesmo lugar, cara. Pra mim é... Eu tenho até um... Eu não sei nem se... Falar que é uma preguiça é exagerar demais. Mas assim, o tanto que eu gosto do segundo e do terceiro livro, o tanto que eu gosto pro lugar que a história vai, nossa, cresce demais em relação ao que a primeira temporada entrega e ao que o primeiro livro entrega, né? Ele vai pra lugares muito além e fica muito fantástico, muito legal de acompanhar. Eu sinto muito isso porque quando são histórias que têm um mundo tão completo, né, tão cheio de histórias e símbolos e metáforas, eu acredito que até você ter o ambiente, né, e todo mundo entender o que significa cada uma das coisas, é mais chatinho mesmo. Até que eu tô achando assim, de verdade, do fundo do coração, a segunda temporada eu acho que tá num ritmo legal, a gente já tem todas as informações que a gente precisa, assim, não todas, obviamente, mas as que precisa pra história fazer sentido. A partir do momento que faz sentido e começa a ganhar uma dinâmica, eu acho que a gente vai ter uma aventura muito emocionante, assim, daqui pra frente. Exato, porque aqui a gente tá falando, né, como tá ficando cada vez mais claro, a gente tá falando aqui de uma briga pela simples existência, né? Tipo, é uma questão existencial aí do que nos faz estar vivo, o que é a alma, o que é ser quem nós somos. Nós tem sempre a parada da profecia, né? Assim como Jesus e vários desses salvadores. Você é a profecia que fazem do seu nome ou você tem o livre-arbítrio, que é o que Lyra tá indo atrás, né? Então, a gente, quando tem a profecia com ela, dela ser escolhida e tal, agora a gente tá começando a colocar as peças no lugar, né? A gente tem bruxa de um lado, a gente tem ursos do outro, a gente tem aeronautas e demons e vários mundos e facas e anjos e toda uma parada aí que a gente tá começando a citar e a gente começando a ver essas peças agora, né? E aí a gente já vai pra um lugar que a gente vê Lyra indo pra casa, né? Pra Oxford, pra versão de Oxford de Will, né? Então já vamos começar com eles aqui, gente, com esse casal 20 aí, né? Esses grandes, que já são grandes amigos, né? Já tá rolando toda uma dinâmica ali dos dois. Já. De amizade mesmo, né? De quase confiante. Tipo, eles estão meio que confiandinhos já um no outro e tal. E aí eles vão fazer esse rolê lá na Oxford do nosso mundo, né? Eu acho legal que você falou essa coisa da química entre eles, né, da relação entre os dois. Eu achei que, de começo, essa não proximidade, né, a diferença dos mundos, né, são pessoas de mundos diferentes, tipo, não poderiam ser mais diferentes. Esse pequeno atrito que rola entre eles, a estranheza de que cada um é de um mundo, trouxe até pra esse começo de temporada uma característica que eu não tinha enxergado isso na primeira temporada da série, que é meio que tem um humor ali mais sacana, assim, tipo, a Lyra, ela é o tempo inteiro meio arisca, meio sarcástica, de um jeito que ela não se comportava tanto desse jeito específico, a ponto de tornar isso um alívio cômico na série, né, um momento de graça mesmo, de piada, de comédia, como tem rolado agora, e tem sido momentos, mesmo que pequenos, assim, tem sido coisas legais. No primeiro episódio da temporada a gente teve aquela história do omelete, que ficou engraçada, agora o episódio começa com ela preparando a roupa dela pra ir pro outro mundo, e aí ela faz uma piada com a capa e faz uma caretinha pra ele. A capa, acho que trouxe um negócio legal pra série, assim, né? Eu também acho. E é engraçado como ela... Dá pra ver que ela é um pouco mais jovem que o Will, então ele é meio irmão mais velho e ele sempre foi muito responsável com a mãe, então ele tá sendo muito responsável com ela, né? Então é engraçado ver essa dinâmica dos dois. Sim, e esse episódio, eu acho que tem uma coisa que não tem nos livros, que eu gostei muito, que é uma adaptação meio que moderna, né? De como as coisas andaram desde quando o Philip Pullman escreveu o livro,
no meio dos anos 90 ali. Então, quando o Will tá com o seu celular na mão e a Lyra fala, é tipo o meu aletiômetro, só que o meu é melhor. Sabe? Tipo, ela tem essa coisa de criança, assim, que ela fala, aqui você tem todas as perguntas ou todas as respostas e tal, é tipo o que eu tenho, só que o meu é melhor, o meu é mais legal. É que o dela não vai ficar obsoleto. Com 2 anos você não vai ter que comprar outro. Dá pra dizer que o Philip Pullman é o verdadeiro criador do Google, então? Ele criou o aletiômetro e isso era o prenúncio do que o Google seria na nossa vida? Cara, o Google é o Isaac Asimov que inventou no seu conto A Última Pergunta, que ele cita um grande computador chamado Multivac, em tipo em 1940 e poucos, assim. Mas o que ele inventou ali foi a parada, que é uma coisa que ele adiantou, que nesse episódio a gente chega lá quando a gente fala da Mary, mas a gente adianta pra cá, que é o estudo sobre as partículas subatômicas. Isso aí o Philip Pullman já tava falando lá no livro, lá atrás, né, do que seria o pó nessa versão, e ele não sabia que existe o computador quântico, que a gente vê aqui na série, que esses estudos já estão sendo feitos de verdade, e ele meio que adiantou tudo isso. Então hoje faz muito mais sentido essa discussão do que fez 25 anos, 30 anos atrás, quando ele começou a falar de pó e matéria escura e partículas subatômicas, essa parada toda. Show. O legal é que, assim, Philip Pullman sempre criticou muito, né, as instituições religiosas, e é muito interessante que, além disso, hoje em dia nós também temos essa relação diferente com a religião, né, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas ainda seguem doutrinas, muitas pessoas agora não se importam muito com esse assunto, e é interessante como conectar a informação, conectar a tecnologia, faz essa renovação, né, dos votos e da ideia do Philip Pullman, né? Eu acho que é uma forma de deixar interessante até para pessoas mais jovens que vai assistir, né? Porque, sei lá, eu fico pensando na filha de amigos, assim, assistindo e pensando, sei lá, tanto faz se existe Deus ou não, mas aí se você coloca um celular na história, eu acho que fica um pouco mais interessante. Você bota um personagem jogando Fortnite, pode ser que a filha do amigo aí fique mais animada também. Exato. Exatamente. Mas a parada aqui, que eu acho muito bacana que ele tá fazendo, e quando você falou da religião, cada vez mais quando a gente vê principalmente nas cenas do Magisterium aqui, né, como tanto o Philip Pullman como o Jack Thorne, eles não necessariamente curtem a religião, mas parece que eles respeitam muito, né, então eles entendem muito a importância dos rituais, a importância das histórias, a importância das narrativas, você vê pelas bruxas, você vê pelo Yorick na primeira temporada, todo mundo parece ter algum tipo de crença, até principalmente a crença na própria Lyra, né? Só que o que eles são completamente contra é esse poder, o que você faz com esses rituais, né? O que você faz, o quanto você mente, o quanto você não aceita o outro, o quanto, até onde você vai por isso. Dá pra dizer, então, que é tipo dizer que Jesus Cristo é legal, o problema é o fã-clube? Basicamente. É basicamente isso, Saquei. Basicamente isso, de tipo, você curtir a pessoa Jesus, mas achar que a palavra dele é comunista, sabe? Entendi. Sim. A gente vê mesmo a igreja, né? Os pastores ali, vamos dizer assim, reclamando da fé das bruxas, né? Porque pra eles existe, Exato. né, só a deles, e a deles é a soberana. Quando eles falam que falar de outra crença é uma blasfêmia, é isso. E a gente vive isso até hoje, na verdade, né? Não é uma coisa tão antiga na nossa vida. Não, total. Você vê que essa cena, pra mim, é muito essa cena do Magisterium toda, né? Da escolha do novo cardeal, toda... Que acho que é o arco, né? Que acontece nesse episódio do McFadden, ou o pai da Daphne Keane, virar o novo cardeal, que já era muito esperado. E você vê como é tudo um jogo, né? Que tipo, a Coulter já tinha organizado tudo bem o cara ter morrido, o que um fala pro outro já tá meio roteirizado, já tá ali. Só que o que importa mesmo é que quem tá ali é meio cego, né? Quem chegou naquele lugar ali, chegou porque é cego, e por ser cego ele não vai sair daquele lugar, né? Então quem vai sair é o cara que tá jogando outro jogo, ou tipo, tá criando as próprias regras ali dentro, né? Que é o McFadden quando ele vira o novo cardeal. Então o outro padre, o outro membro do Magisterium,
ele pega o Lancelius ali que só foi ali promover a paz, né? Ele foi ali só falar de boa com a galera. E falar que, galera, tá tudo bem, a gente é diferente, mas vamos conversar. E aí o Lancelius, ele só fala, cara, eu sou filho de bruxa, só que eu sou humano. Tem uma beleza ali no ritual. Não é só um ritual, não é só o demônio, não é só o rolê. E os caras, não, tá babiruta, não sei o quê. O cara é preso por 9 anos só por quem ele é, né? Só porque ele tem o DNA ali. Tem uma coisa interessante dessa cena também. O Lancelius, ele fala, né, sobre o ritual que as meninas bruxas passam pra se tornarem bruxas adultas e que é um ritual que elas têm que caminhar pra um lugar no norte que os demons não conseguem atingir. E que é isso que faz com que as bruxas tenham essa separação dos demons sem o corte, né? Sem a separação deles. Elas conseguem deixar eles longe sem o corte entre eles. E só dele falar disso, ele fala, então elas estão escondendo esse segredo da gente, ela já conhecia, ele falou, não tem segredo nenhum. Sempre foi conhecido, mas vocês se negaram a ouvir pra entender o que estava acontecendo. Então, assim, o conhecimento tá ali. Pra quem rejeitou o conhecimento porque demonizou o conhecimento e transformou aquilo num dogma e não pôde encostar, aí parece que é novo e parece que é uma heresia. Mas no final das contas não tem nada. E mais uma vez, né, como sempre, é reforçado o medo que eles têm das bruxas, mas bruxas fica meio entre aspas, né, naquele momento, porque são mulheres, né, basicamente. Tipo, eles têm medo de mulher. Tipo, a mulher tenta o homem com a sedução dela e o homem faz merda porque é tentado. E ele então fala isso, né? Mulher. Ele fala isso. Ele fala isso, E eu acho impressionante isso, como isso é atual, né? Até na nossa... É até triste falar isso no meio, né, da série, mas com casos no Brasil que aconteceram de mulheres sendo culpadas por agressões de homens, né? Colocando como se elas seduziram os homens, como elas que foram o pecado, elas são, né? Enfim, eu acho que é nesse ponto que a gente vê que não tem muitas mulheres, né, no magistério, a não ser em posição de servidão, né, de lavar roupa, quando a gente vê na primeira temporada. Então, são os homens negando o conhecimento, né, e aí quando tem um pouco do contato com a carne, digamos assim, eles ficam loucos, porque assim, como é que eu vou me submeter a isso? E aí a gente vê porque a Miss Coulter tem tanto poder sobre eles, né? Que ela aproveita, ela percebe que eles têm medo de mulher, basicamente. Então, é tipo aquilo, né? O Cardeal é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. E esse é um dos temas centrais desse episódio, né? Porque quando a gente conhece Mary Malone, nossa scholar, né? Nossa estudiosa, professora, uma das coisas que a Lyra mais se impressiona é que ela é uma mulher. Sim. Né? Quando a Lyra lê no aletiômetro que ela tem que encontrar um estudioso ou uma pessoa que estuda, ela naturalmente vai achando que é um homem. E aí, quando ela encontra a Mary Malone, ela fala, não, nossa, mas você é uma mulher, porque no mundo dela seria impossível, improvável isso acontecer. Tanto que as próprias bruxas ali, né, elas, tipo, a única maneira que lidam com elas, porradaria, né? Elas têm a casa delas é destruída completamente, cenas que lembram muito ali o que os nazistas fizeram, né? Tipo, as Blitzkriegs e principalmente a destruição de Dresden ali no meio pro fim da Segunda Guerra, que nem foi os nazistas, né? Foram foi os aliados que destruíram Dresden, mas é uma cena bem de guerra, de destruir a terra, é destruir a casa, né? É destruir as pessoas pela sua raiz ali. E uma coisa que o Philip Pullman faz muito bem, que são esses paralelos e que o Jack Thorne trouxe muito bem pra isso, que é os paralelos com a parte religiosa. A Mary Malone, além de ser uma pesquisadora, uma física, né, que estuda física quântica e tal, ela vem da igreja. Ela é uma freira reformada. Então, isso que é muito foda, porque a gente já falou aqui no primeiro episódio que muito do conhecimento humano veio da igreja, né? E foi guardado pela igreja. Então, no mundo da Lyra isso acontece, aqui também, e ela perde esse encanto pela igreja e acaba indo estudar na academia. Né? É legal. Essa coisa dela ter sido freira é quase como se ela tivesse se emancipado do magistério, assim, né? Na percepção da Lyra. Ela até fala, acho que no conversa que ela fala, nossa, isso é uma coisa impensável no meu mundo, nunca aconteceria isso. E eu acho legal como a Mary, ela não é só que ela é mulher, né? É que ela é tudo que uma mulher não é no mundo da Lyra. Ela tem roupas mais casuais e até entre aspas, assim, mais masculinizadas ou mais sem gênero, né? Ela é meio doidinha, tipo, ela tá olhando os pássaros na janela, né? Ela não tem aquela pose catedrática
que ela tá acostumada a ver na Jordan College. Sim. Ela é muito lelezinha, legal, gente boa. A própria presença de itens ou de pequenas pistas da fome de conhecimento por coisas orientais que a Mary Malone tem, tá espalhada. Então ela tem uma foto do Monte Fuji na porta, ela tem uns bonsai ali no canto, ela tem o I Ching, são coisas que fazem dela mais, né, paz e amor do que os catedráticos que a Lyra tá acostumada a conhecer. Até uma das coisas que eu fiz uma ligação foi com a primeira temporada sobre Miss Coulter tomar tanto chá, que é considerado, né, uma bebida exótica. E aí você vai pro mundo, né, dessa freira que não é mais freira, e aí você vê que ela tem interesse sobre outras culturas, né? Então não é só sobre a cultura de onde ela nasceu. Eu acho que tudo isso tá sendo uma grande confusão pra Lyra também, né? E até de como ela se sentiu confortável de falar a verdade e ser ouvida de igual pra igual. Eu achei isso muito legal. Então, tem uma coisa, eu acho que vem da própria religião, que tanto a Lyra, de uma maneira muito louca, também tem, que é de aceitar o desconhecido, né? Sim. Você ser crente num espírito maior, numa crença, numa ideologia nesse lugar, te faz mais propenso a aceitar o que você não conhece. Porque é basicamente o que é uma religião, né? Se você nunca viu Deus, você nunca viu um anjo, você nunca viu um Exu, um Ganesha, qualquer deus aí que você goste, só que você acredita que ele tá lá, você confia que ele tá lá. E você aprende a ouvir mensagens dele. Então faz todo sentido a Mary tá lá, e faz todo sentido pra uma menina também que viu o melhor amigo ser morto pelo próprio pai, viu tudo que ela viu na primeira temporada, né, na primeira parte da história, viu bruxa, atravessou por um outro mundo. Tipo, ela simplesmente tem que acreditar, né? Ela fala, olha o que eu já fiz, como é que eu não vou acreditar? Então quando ela vê uma outra mulher nesse lugar, ela tem uma conexão muito instantânea, porque é alguém que vai entender, é o que acontece claramente com elas ali. E o que eu gosto muito é que o Philip, ele vai, a gente falou do I Ching aqui, que acho que é o que reforça que ele não gosta da religião, mas o ritual pra ele é importante, né? Então, da mesma maneira que a Lyra tem o aletiômetro e ela ensina a Mary a usar o The Cove lá, né? A caverna, a pesquisa, o computador quântico dela, e falar com o pó e a matéria escura direto. Ele fala, cara, você sempre teve essa ferramenta, existem várias ferramentas, né? Que falam com essa parada, e uma delas é isso aqui que tem milhares de anos, que é jogar os palitinhos ali e ver que símbolo que monta, né? Passa pela história de que a ciência muitas vezes ignora, né, o que parece misticismo, sabedorias ancestrais e tal, né? E fala, só tá certo o que tá aqui, o que eu consigo provar por A mais B, e todo o resto é simpatia, né? Então, nos dois lugares a gente tem isso, né? Tem um pesquisador amigo meu que fala que grande parte da ciência é que muitas vezes eles têm as respostas, eles só perderam as perguntas. Sim. E eu acho que é muito isso aqui que eles estão fazendo, principalmente nesses episódios, assim, e que o Philip Pullman traz muito bem. Bom demais. E que cenas lindas, né, gente? A gente tava falando antes de começar a gravar aqui. Uma coisa que me marcou muito nesse segundo episódio foram como eles estão conectando certas coisas visualmente na série, né? Então, a caverna, ela parece muito com uma construção da Miss Coulter. Ela parece muito... É bizarro, né? Né, tipo, como a Miss Coulter tá lá no norte do mundo da Lyra, onde tá o campo de concentração das crianças, é muito parecido àquele cimento queimado quase pedra, aqueles metais, né? É uma mistureba, assim, eu achei que fica... claramente é um ambiente que poderia estar em Bolvanga, a coisa que você falou, né, do cimento queimado, os equipamentos eletromagnéticos, só que aí, de repente, você tem as escrituras no vidro, né, as anotações no vidro, do mesmo jeito que quem fazia era o Asriel. Sim. Então você tem os dois mundos ali. De repente a Lyra entra num lugar pra saber sobre o pó e parece que a mãe e o pai estão ali, né? De alguma forma. Eu acho que a conexão, o que eu mais tirei, assim, de absorver a primeira temporada e agora pra esse segundo episódio, é que toda a existência, independente de qual mundo, a gente tá falando sobre His Dark Materials, que é sobre a matéria escura, né? Sobre o que é a religião, sobre o que é a crença, o que é pecado. Então, mesmo que não tenha esses nomes, em todos os lugares são as mesmas questões. É bem São perguntas filosóficas, né, na verdade, que a gente não tem respostas, só que chega num ponto da nossa evolução humana, né, ou evolução de alguma espécie do planeta,
em que a gente para sempre no mesmo círculo, a gente dá a volta e para no mesmo lugar. Porque eu estou aqui, porque as crianças pensam diferente, porque temos a crença. Eu acho que é muito louco porque é bem filosófico, né, na verdade. É bem... não sei nem dizer. Sendo filosófico, nada mais justo do que o computador dela chamado The Cave. Traz automaticamente a referência a Platão. E, tipo, o que ela tá fazendo? Isso. Ela tá no mundo de sombras, buscando a luz, buscando a verdade. E é na caverna que isso vai acontecer, né? E ela chama a partícula de sombra, né? Tipo, a partícula da sombra. Então, você traz muito isso. E esse é um episódio que é bem cabeçudo nisso, que eles citam até John Keats, né? Pois é. Quando ele fala da capacidade negativa, que é você estar num lugar esperando alguma coisa, mas sem impaciência, né? Que é onde elas têm que entrar. Que eu que medito bastante, estudo muito sobre isso, é bem esse lugar do nirvana, né? Esse lugar de você se estar atento, mas você tá atento ao nada. Quase. E aí é aí que fala. Exato. E como isso tem muitas maneiras de falar. Então, quando a Mary tá começando a medir, o pó fala pra ela ali só com um ruidinho. A Lyra, quando ela tá super fluente, o pó se mostra da maneira que a Lyra consegue identificar. Né? Que é os símbolos do aletiômetro. Então, tipo, é bem diante de quem tá aos olhos, né? De quem tá observando. Assim como Platão falou na caverna. Então é bonito demais essas alegorias. Vocês perceberam o nome dela também, né? Mary. Mary Malone? Sim. Mary, Maria. Então, assim, novamente, a gente com essa mesma conexão. Já falaram de Adão e Eva, né? De uma certa forma, na série. Então, assim, a gente tá vendo uma história que já foi escrita, né? Sendo ressignificada. Eu tive uma leitura diferente com o nome dela. Eu olhei o nome dela e falei, olha só. Pessoa que tá trazendo conhecimento, a pessoa que é uma estudiosa, e o nome dela é Mary Malone, MM. Pensei automaticamente em MM Isidoro. Olha só, que maravilha. É isso. Que eu e o Felipe Puma, a gente vai lá atrás, entendeu? A gente é brother. Ele fez essa homenagem aí, eu não queria falar assim, mas já que você falou, Gino... Manda um abraço aí pra ele. O momento é seu. Ô, Filipão. Cara, mas total, Jess, total. Nada que esses caras fazem é por acaso. Nada que o Philip faz é por acaso. A gente tá indo pra um lugar de recreação, né? Isso. Tipo, a guerra tá começando, como a gente vê as bruxas, a Ruta e a Serafina falando no comecinho do episódio ali, que os 9 clãs têm que se juntar, porque a guerra tá vindo, e elas têm que ajudar a Lyra, elas têm que fazer. Então a guerra tá vindo... O Azrael tem uma missão, e principalmente a missão da Lyra, né? A missão da Lyra de reconstruir ou construir algo novo. É muito a missão, e sabendo a história bíblica, o que Eva fez, o que o Jardim de Éden foi, né? O que veio essa história toda de ter um homem e uma mulher, e os anjos. E então as personagens estão começando a aparecer, de quem é quem. Se você aí fez sua primeira comunhão e lembra de alguma coisa aí. Alô, galera da catequese! Segurou a Bíblia ali pra mamãe tirar a foto vestido de branco. A gente tá ligado. Você tá ligado. E, galera, antes da gente acabar aqui, porque, mano, esse episódio a gente podia ficar falando 1 hora dele aqui, porque tem tanto subtexto. Tem uma pessoa que a gente viu aqui, que é uma pessoa que me fascina demais. E ouso dizer que a gente vai falar mais dele mais pra frente, que é o Lorde Boreal. Né? Rapazinho futriqueiro, hein? Ele tava só de olho ali quando Lyra e Will chegam em Oxford, né? Naquela cena engraçadíssima da Lyra quase sendo atropelada. E depois ela quase sendo atropelada por várias coisas. Por bicicleta, por carro, por porta que abre, né? Tipo, ela vendo que existem vários tipos de magia. E como tecnologia é uma magia, né? Mas o Lorde Boreal só tava de olho ali, né? Esperando eles. Eu fiquei até pensando assim... Vocês acham que alguém do nosso mundo teria hoje em dia paciência pra ficar de tocaia paradinho desse jeito, sem pegar o celular pra segurar a ansiedade dando aquela passadinha pelo Twitter? E aí ia perder ela passando, sabe? E não conseguir ver. Eu acho que é uma coisa que eu acho que não à toa o demon dele é uma cobra. Eu acho que ele tem paciência, eu acho que ele é caçador. Tá vendo só? Né, eu acho que ele é tipo, ele fica esperando ali pra dar o bote na hora certa. O Boreal tá demais. Toda a presença dele no episódio, né, é super interessante. E eu achei que tem até uma coisa legal. A impressão que a gente tem é que esse segundo episódio, ele meio que ele consolida a dominação da senhorita Coulter em relação ao magistério, né? Tipo, quando o episódio termina e o Padre MacPhail vira o cardeal,
a senhorita Coulter vai lá e coloca ele no lugar dele e fala, ó, lembre-se, porque ele fala, lembre-se com quem está falando. Fala, querido, lembre-se você com quem está falando. Quem manda aqui sou eu, entendeu? Dobre a sua língua e coloque ele no lugar. O Lorde Boreal, ele é a única ponta solta, né? Porque a senhorita Coulter não sabe nem o que ele tá fazendo. A hora que ele aparece no julgamento do Lancelius e ele não assistiu, ele não participou, por exemplo, do funeral do cardeal antigo, ela pergunta, onde você tava? E ele fala, eu tava fora, eu tava trabalhando. E ela não sabe o que ele faz, ela não sabe que ele atravessa os mundos, ela não sabe o que tá acontecendo. Então ele é ainda um ponto independente do magistério em relação a ela. Sim. E as ações dele parecem cada vez mais independentes, né? A gente às vezes espera que ele vai fazer algumas coisas que é o que qualquer membro do magistério faria, e de repente ele se segura, ele controla a informação, ele tem uma agenda própria rolando por ali, né? E os dois ali é cheio de indiretas, né? Ele e a Coulter, um pro outro ali. O tempo todo. Gente, me tira uma dúvida. Peraí que eu vou pegar o letiômetro. Peraí. Fala, pode falar. Vocês acham que Miss Coulter, ela tá indo pro lado bom, ou vocês acham que ela só se importa porque a Lyra é filha dela? Eu acho que ela tá indo pro lado da mãe, de mãe. Do lado de mãe, assim, né? Eu não acho que ela... Acho que ela já passou da parte do bem e do mal. Na ideia tradicional de bem e mal. Acho que agora ela só quer a filha dela viva, sabe? E de boas. Eu acho até que, assim, tem uma das mensagens, uma das metáforas do livro, a história da consolidação do Demon. Eu acho que existe uma mensagem, né? Uma das camadas dessa transformação, dessa fixação, é que as pessoas chegam num determinado momento da vida que elas não mudam mais, né? Talvez seja até uma lição importante ou não do nosso próprio mundo, mas aí é uma outra discussão. Eu acho que é isso, a senhorita Coulter ela não vai mudar mais. Ela não passeia mais por esses espectros maniqueístas de bem e mal. Ela é essa pessoa... É só poder de qualquer jeito. É isso, é poder. Então, a preocupação dela com a Lyra, eu acho que flerta um pouco por esse papel materno que você falou, mas eu acho que passa também pela coisa do poder. Tipo, ela começa a perceber cada vez mais que a filha dela é alguém importante, é uma pessoa poderosa, é uma pessoa que tá numa profecia. Além da vontade de proteger que o instinto materno traz ali, sim ou não, eu acho que tem uma coisa de eu quero controlar, ela é minha filha, então eu quero controlar ela como mãe, e se eu tiver poder sobre essa criatura que é tão incrível, eu, de tabela, vou ter poder também. Então ela tá em busca disso. Até mesmo na primeira temporada, quando a Lyra vai morar com ela, que ela quer educar e fazer a Lyra ser uma mini-me, né, dela, é muito isso, assim. Eu acho que também tem um pouco da culpa católica, né? De eu tenho uma filha, eu já fiz muita merda, e aí agora ela tem todo esse poder na mão, como é que eu vou chegar até ela de novo? E assim, novamente aquilo que a gente até falou na primeira temporada do podcast, sobre como ela joga com as pessoas e joga com a própria filha dela, né? Joga com a ideia de moldar a Lyra do jeito dela, e aí como ela é poderosa, como o Higino tá falando agora, né? Provavelmente isso. É que agora eu acho que ela, quando ela ouviu da profecia, eu acho que ela não tinha esse tamanho, sabe? É porque nem as bruxas sabem que a Coulter sabe da profecia, né? A Ruta mesmo fala que acabou com a outra bruxa, né? Antes dela falar da Lyra e da profecia pra Coulter. Só que a Coulter, ela tava se associando com quem fosse dar poder pra ela até então, né? Seja o Aziel, seja o Magistério, seja quem é que fosse, ela tava do ladinho deles ali. Só que agora ela tá vendo que, cara, eu acho que essa informação muda muito pra ela, sabe? Porque ela, além de perder a filha e ter, tipo, é um híbrido de querer mais poder, obviamente, só que tem uma parada muito maior rolando. Não é só o poder pelo poder mais, sabe? E aí o que ela faz com isso? E a gente só vai saber assistindo a segunda temporada inteira, ouso dizer. Porque acho que não vai ser algo que vai ser respondido tão rápido. Mas, cara, tá aí, finalmente adentramos nesse lugar que faz eu pirar tanto no His Dark Materials desde sempre. É isso. Entre o final do primeiro livro e o começo do segundo livro, cara, foi um momento pra mim, assim, lendo e entrando nessa história que me marcou muito. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive uma reação física a uma história, sabe? Entre a morte do Roger e esse segundo livro inteiro, entender pra onde a história tava indo e tal, me marcou muito. E esse segundo episódio entrega tudo isso aí. Todo mundo de super parabéns. E Daphne Keane chutando bundas, né, nesses episódios. Nossa, cara, ela é incrível. Daphne Keane chutando bundas, muito boa. A Simone Kirby também, que é a
a doutora Mary Malone. É uma surpresa de um nível que eu falei, cara, continuam achando gente muito boa demais, assim, tipo, gente muito boa que tá passando do ponto do dá pra ser bom. Puta atriz também, muito, muito boa. A Ruth Wilson não dá nem pra ficar ela ali, molhado. Com um olhar, o que ela faz com o olhar, a Ruth Wilson nesses episódios. Eu acho que se eu fosse do Magistério, eu prenderia todos os atores da série por excesso de qualidade enquanto atores. Eu acho que é uma blasfêmia ser tão bom de atuação. Bruxaria! É isso aí. E 2 destaques que eu queria dar do episódio. Você que estiver passeando por Oxford aí de máscara durante a pandemia, você que mora em Oxford, tá ouvindo a gente, né? Não viaje nesse momento. Vá ao Jardim Botânico de Oxford, que é maravilhoso, muito bonito. Apareceu em várias cenas por ali, eles conversando no banquinho. Eu fiquei ultrajado com a beleza daquele lugar. E você que é um produtor peças de moda e quiser ganhar uma grana aí tentando licenciar a bolsa hipster que a Lyra usa, coloca o Pantalaimon ali no cantinho, essa bolsa aí, bicho, em Santa Cecília, na Praça São Salvador, lá em Recife, isso aí vai ser um sucesso, vai ser um show, vai vender que nem água. Mas se você não quiser viajar sem sair de casa, galera, tem muita opção de lugar legal lá na HBO Go, hein? Então na HBO Go você consegue acessar vários mundos, principalmente se você quiser voltar na primeira temporada de His Dark Materials. Mas tem uma porrada de série aí. Que série você indica aí, Jéssica, pra galera entrar agora até esperando essa semaninha aí entre um episódio e outro de His Dark Materials pra galera assistir lá na HBO Go? Gente, eu vou falar a melhor série que eu assisti esse ano, que foi I May Destroy You. É um absurdo. Micaela Cohen, gênia. Gênia, é um absurdo de atuação, de tapa na cara, E assim, são 20, 30 minutinhos cada episódio, assim, Sim. É uma temporada curta, você assiste... Eu não vou dizer que você vai conseguir assistir um episódio atrás do outro, porque é super pesado, mas vale muito a pena. Mas é um pesado bom, né? Se dá Exato. pra ser um pesado bom, é um pesado bom. Porque a gente sai, eu acho que mais inteligente, eu espero que as pessoas saiam mais inteligentes dessa série. E também, né, temos o cenário que é britânico, então a gente nem vai sair... Outra coprodução HBO com Inglaterra. Exato, então assim, você nem vai precisar trocar de sotaque, vai ficar tudo na mesma vibe. É isso aí, destaco no I May Destroy o personagem Biagio, que é muito bonito, fisicamente muito atraente. Parece alguém que eu não consigo lembrar quem, mas entra aí, procura ele no Google, quem sabe você faça a associação. A HBO criando seu próprio Higino verso, né? É, malandro, tá pensando o quê? E você, Higino, se você fosse indicar uma série aí pra galera ver Cara, agora... Lovecraft Country destruiu a minha mente completamente. Essa é uma que igualmente vai ser difícil você conseguir maratonar porque é pesada, os temas são intensos, a série às vezes te assusta, te coloca em lugares complicados, Sim. Mas, cara, que produção fantástica. Eu gostei demais. Sim. Lovecraft Country, né? Só lembrando que a maioria dessas séries, tirando o I May Destroy You, existem podcasts. Lovecraft Country, podcast que a gente fez aqui também, tá super bacana. Um dos grandes prazeres desse ano tão bizarro foi ter feito o podcast Lovecraft Country, que foi uma série, pra nós negros, muito, mas muito importante, assim, no nível violento de importância, tá lá, principalmente o último episódio, mesmo se você não viu a série, ouça o episódio extra que a gente fez do podcast, que também está na HBO Go, mas em qualquer player de podcast aí, que vale a pena, um elenco pesadíssimo, uma edição gênia da Jéssica. E a gente tá lá, bonito demais. Então é isso, galera. HBO Go, não deixem de viajar aí do seu sofá. E a gente volta semana que vem com Lyra, Will, Miss Malone e uma porrada de gente massa aí que vamos ver. E tomara que as bruxas consigam, né, se juntar logo, porque estamos precisando dar um papo no macaco da Coulter lá. É isso aí. Que é quase uma metáfora. Pra qualquer outra coisa, né? Saboar alface, né? Dar um sopapo no macaco. Você coloca qualquer verbo e qualquer substantivo depois, a língua portuguesa, ela trata de transformar isso aí no que você quiser imaginar. No que você quiser imaginar. E assim, deixamos vocês pra semana que vem. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Luiz Higino. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro. Editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO.
Ambev.